Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Uma indústria farmacêutica tentou bloquear recentemente a fabricação na Índia de um medicamento genérico aplicado na terapia do câncer. Outra empresa alegou propriedade intelectual sobre genes humanos. O registro de patentes pode restringir o avanço em várias pesquisas. Pode um cientista propor ou aceitar a privatização de um conhecimento que beneficiaria a todos? Essa é apenas uma das questões no debate sobre ética, ciência e educação. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Pedro Dias. Bem-vindo, obrigada pela participação. Fazer ciência hoje no Brasil e no mundo também é uma atividade carregada de potencial implicação ética? Seguramente. Eu acho que hoje, a ciência tem que ser muito focada nessa questão do benefício comum, né? E a gente percebe claramente que, em muitos casos, existem conflitos como esse que foi dado o exemplo da droga, né? do fármaco, mas se encontra exemplos em todas as áreas do conhecimento, das engenharias, das ciências exatas, você sempre encontra exemplos semelhantes. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas que hoje o cientista passa, e com uma série de implicações que vão desde o processo de formação básica do indivíduo, educação básica, até essa questão do relacionamento com os formuladores de políticas públicas. Passa pela questão também do financiamento, né? Muitas vezes quem está financiamento Exatamente. quem está financiando a pesquisa cobra um resultado que seja favorável a ele, né? Exatamente. Então a origem do financiamento é algo extremamente importante. A gente tem vários exemplos, por exemplo, no caso das mudanças climáticas, né? A gente encontra exemplos de pesquisas que foram realizadas com financiamento pago por grupos que têm um interesse na emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, tanto é que hoje é muito comum, em algumas revistas científicas, você ter que fazer uma declaração de que aquele seu trabalho, né, não foi financiado por alguma fonte que tivesse um interesse específico em algum dos temas abordados naquele trabalho. Porque isso é uma questão também de deixar transparente, né? Que o trabalho teve um financiamento privado. Exatamente. E de que setor é esse financiamento, né? Exatamente, tem que ter independência, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Tem que ser uma opinião sólida, que não seja influenciada por interesses específicos. Em casos como esse, em que há um embate, um dilema entre interesses privados da empresa que financiou, por exemplo, e os interesses públicos, no caso da saúde, por exemplo, uma nova droga, uma vacina, como deve agir o cientista? Acho que aí o cientista, ele tem uma questão ética, ele tem que reconhecer que existem incertezas, ele tem que abordar as diversas possibilidades sem essa motivação ideológica por trás. Porque é muito fácil, às vezes, com a imensidão de informações que a gente tem, de manipular informações no sentido de favorecer uma determinada interpretação. Mas se você for realmente honesto, ético nesse processo, você precisa ter a capacidade de discernir entre essas várias opções e observar que aqueles dados, na verdade, não comportam somente esta interpretação. Pode ser que também favoreça essa outra interpretação. Você pode não ter certeza. O importante é você dizer, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, eventualmente com um determinado nível de probabilidade de que a coisa ocorra nessa direção ou naquela. Mas, na tua opinião, o cientista ele teria um compromisso ético com o bem comum? Acho que isso é inerente. Acho que olhando para a minha experiência profissional, eu acho que desde o início, desde que eu comecei a me interessar em ciência,
Eu acho que livros clássicos, inclusive escritos por o Isaac Asimov, por exemplo, acho que uma das coisas que me influenciou muito na minha formação científica foram esses livros. O próprio Isaac Asimov fala muito sobre isso, tanto nos livros que são mais descritivos da ciência, como nos livros de ficção científica. Essa questão da ética profissional, no caso do Isaac Asimov, aparece nessas duas linhas de trabalhos que ele fez, né? E isso me marcou profundamente. E essa visão de que você tem que fazer alguma coisa que, como alvo, é a sociedade, tá certo? É claro que na natureza humana você quer ter algum reconhecimento, mas o alvo principal sempre tem que ser esse lá na frente, quer dizer, é a sociedade, né? Eu sou um meio para chegar lá. Nós temos aí alguns marcos nesse embate de ciência e ética, a bomba atômica lá atrás, né? Passamos também pela questão da clonagem, que gerou muita discussão sobre a ética. Quais hoje os principais pontos que você elencaria em relação a esse embate de ética e ciência? Essa acho que é o que tira o sono de muitos cientistas, né? Você citou esses exemplos, o Santos Dumont, né? Estando aqui em Petrópolis, é natural mencionar esse caso, também passou exatamente por esse dilema, né? Ao momento em que ele viu a sua invenção, né, ser utilizada como uma arma na guerra, aquilo foi uma coisa que muito difícil de aceitar, né? E muitos cientistas passaram por esse processo. O próprio Einstein, né? Tá certo? Todos esses grandes cientistas, o Oppenheimer, todos esses grandes cientistas ligados à bomba atômica, passaram por esse processo, porque inicialmente era aquela ânsia pelo conhecimento, pela ciência, pelo saber, entender os processos. Às tantas, nesse processo, fica claro que tem aplicações. Então, entre o conhecimento básico e as aplicações, tem ali uma ponte. De repente, você vê que aquele conhecimento básico que você contribuiu para gerar, ele está sendo usado para uma outra coisa. E você não podia prever aquilo no momento em que você desenvolveu a teoria básica. É um dilema tremendo esse do cientista, e você precisa ter a cabeça muito no lugar para conseguir assimilar essas coisas e não deixar de influir no processo da aplicação daquele conhecimento básico, né? Eu acho que isso é que falha muitas vezes. O cientista, às vezes, ele fica obcecado com o seu conhecimento básico, tá certo? E põe pouca energia na comunicação com quem vai aplicar aquele resultado. Acho que, no meu entender, faz parte da ética eu exercer esse papel. Por exemplo, conheço vários colegas que têm uma resistência tremenda a explicar o que ele faz para a imprensa, tá certo? Porque ele diz, não, o que eu estou fazendo só interessa a ciência, tá certo? Não interessa a comunidade, né? A sociedade. Eu estou fazendo pelo meu interesse na ciência básica. Mas não é bem assim, né? Tudo que a gente faz é para a sociedade. E tem um outro aspecto que eu acho fundamental, que é o seguinte: se você está num instituto de pesquisa público, tá certo? Você está sendo pago. Está sendo pago pela sociedade. Então, eu devo explicações, né? Isso faz parte da ética, é dar a explicação sobre o porquê que eu estou fazendo aquilo, qual que é a importância desse trabalho que eu estou fazendo. Uma das hipóteses levantadas é a criação de um código de ética na ciência, né? Um código de ética da ciência. Qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é necessário. Bom, já existe, em todas as instituições, hoje em dia, você tem que ter um comitê de ética. Nas universidades, nos institutos de pesquisa, sempre tem. E esse comitê de ética, em alguns casos, tem um trabalho bastante complicado, porque você fica muitas vezes ali na borda, né? Do que é ético, do que não é ético, sobretudo quando envolve relação com empresas privadas, no caso de órgãos públicos, né? Você fica ali sempre numa zona meio cinza, né? Em que é muito importante você ter
algumas regras básicas para tomar as decisões, porque você precisa ter dessas regras para que as decisões sejam tomadas de uma forma homogênea. Você não pode tratar um caso de forma diferente de outro, né? Mesmo que eles sejam diferentes, totalmente diferentes. Ou seja, eu acho que é muito importante isso de ter esse elenco de regras e, de novo, essa coisa remete a um problema de educação, né? Na minha opinião, falta a educação e vai lá no comecinho, né? Lá na educação básica. Já eu acho que a gente precisava ter um esforço maior no sentido de abordar essa questão da ética. A gente vai falar mais um pouquinho da educação daqui a pouquinho. Vamos continuar aí na questão do código de ética. Para outros, né, uns são favoráveis à criação do código de ética, uma outra corrente diz que a criação de códigos de ética, limites, restringem o conhecimento, a possibilidade de avanço no conhecimento. Você concorda com isso? Não? Acredita que o código de ética ele deve ser só para a área da aplicação do conhecimento e não no conhecimento em si? Olha, acho que a coisa tem que ser mais profunda, né? Existem regras que eu acho que, tanto no caso da ciência básica como da ciência aplicada, você precisa ter. E uma delas é essa questão do olhar para a sociedade, tá certo? E de uma forma de um benefício comum. Acho que esse é o ponto principal. E eu acho muito difícil que um sistema funcione de uma forma sustentável se você não tiver um código de ética por trás. Acho que, se você olhar na história da humanidade, você sempre teve. A religião exerceu um papel importante e exerce um papel importante até hoje sobre alguns aspectos. Mas você tem que ter um certo cuidado, né? Você também precisa reconhecer, primeiro, que as coisas mudam no tempo, né? E o caso específico do código de ética, se você fosse fazer um código de ética, por exemplo, em 1700, tá certo? Obviamente é muito diferente de um código de ética feito agora nos anos 2000. Então você precisa reconhecer essa transição rápida que ocorre na nossa sociedade. Ou seja, código de ética não é algo estático, ele é mutável e ele tem que ser regularmente adaptado às condições do momento. E não pode ser baseado em ideologias, né? Não pode ser baseado em ideologia. Acho que esse que é o grande problema. Os fatos é que é muito importante. Uma visão isenta dos fatos. Porque essa visão ideológica pode levar a erros lá do passado, né? Exatamente. Nós temos vários exemplos. Tá? Leia o Galileu para contar a história, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre ética na ciência e na educação. Em questão, volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre ética, ciência e educação. Nosso convidado é o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Pedro Dias. Pedro, hoje em dia a sustentabilidade faz parte de todo o processo de pesquisa, tem-se que avaliar o impacto ambiental daquelas novas tecnologias, mas nem sempre foi assim, né? A degradação ambiental é considerada um efeito desses novos conhecimentos sem a avaliação do impacto a longo prazo, né? Exatamente. E eu vejo o caso da agricultura, por exemplo, né? Você veja, lá no passado foram desenvolvidos vários produtos, herbicidas, etc., pesticidas que, na época, pareciam o máximo, né? Seriam a solução para o aumento da produção. Aí é um bom exemplo da questão da ciência, como a ciência evolui. Naquele momento, aqueles cientistas que desenvolveram aqueles produtos, eles estavam focados na questão da formulação daquele produto, para um determinado fim. Eles não pensavam
nas implicações do uso daquele produto. Isso mostra como a ciência é complexa, né? Por exemplo, você quer resolver o problema, um determinado problema, a questão, por exemplo, do pesticida, mas se você usar aquele pesticida, vai ter outras implicações, por exemplo, na ecologia do local. Mostra a importância dessa ciência hoje, que é muito mais complexa. Você não basta ter uma disciplina, você tem que ter, é multidisciplinar, e é uma complexidade tremenda porque os vários aspectos interagem entre si. Então, este caso é um bom exemplo em que inicialmente havia uma ótima intenção, mas surgiram uma série de problemas. A questão ambiental é cheia desses exemplos, né? Repleta. E falta exatamente, eu acho que do ponto de vista científico, essa visão mais abrangente do processo. Isso é complicado. Você não faz com uma pessoa, com duas, muitas vezes você precisa ter equipes multidisciplinares. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças da ciência lá de trás e a ciência que hoje nós fazemos. Hoje não é uma ciência individual. Se fosse lá atrás, né, lá 100 anos, 200 anos atrás, um indivíduo fazia uma tremenda diferença. Hoje não. Hoje a coisa é muito complexa. Esse cientista que está desenvolvendo uma tecnologia tem que conversar com os outros para saber o que isso pode impactar, né? Exatamente. E também não tem uma pessoa que tenha esse conhecimento total. Então, mostra como é importante esse trabalho de equipe e o cientista tem que ter, do ponto de vista ético, consciência de que o seu trabalho ele pode afetar outras áreas. Então ele tem que estar, acho que aí é uma questão de ética, disposto a conversar com os outros cientistas e ter a habilidade, e aí é um grande problema, de transmitir as suas ideias. Hoje, a preocupação com esses impactos, ela já faz parte da rotina dos cientistas? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças. Olha, na minha curta experiência nessa área, né, estou há 40 e poucos anos trabalhando nessa área, eu diria que essa é uma das grandes mudanças nessas décadas, né, em que hoje qualquer trabalho, essa pergunta, escuta, o que você está fazendo vai ter implicações em outros setores, né? Isso faz parte do processo. E antigamente não se considerava essa hipótese. A gente já começou aí a falar da mudança da ciência, né? Há 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, né? Quando você se formou lá em meteorologia, em matemática aplicada, como é que eram os dilemas éticos daquela época? Mudou muito para cá? Eu acho que essa é a principal mudança, é essa questão do fato de que você não está sozinho, né? Ou seja, o que você faz tem implicações. Eu noto isso claramente do ponto de vista profissional, que hoje, por exemplo, na minha principal área de atuação em meteorologia, né, eu não ao formular um projeto, eu não estou pensando só naquele aspecto da ciência básica, né? Eu também estou pensando na questão das aplicações e das possíveis implicações que esta aplicação possa ter em outros setores. Essa visão multidisciplinar é que eu acho que hoje está incorporada ao cientista. E continua sendo um processo complicado, porque não é nada trivial essa história a desenvolver a habilidade da comunicação do que você está fazendo como especialista na sua área para outras áreas. No primeiro bloco a gente tocou no ponto da educação. Você também é professor da USP, né? É professor do curso de meteorologia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, não é isso? Exato. Falei corretamente? Correto. Como é que está a questão da ética dentro das universidades? Na tua opinião, falta um pouco que esse assunto seja debatido nas universidades de uma forma geral? Falta, e acho que um bom indicador de que falta é o número de fraudes que vem crescendo absurdamente, né, nos últimos anos.
Acho que falta nos cursos de graduação, e na realidade eu remeto isso até mais lá para trás, esse negócio tem que começar lá com a criancinha, tá certo? Mas quando você chega ali na universidade, eu acho que é muito importante você ter essa discussão de forma mais aberta. Você nota claramente que nos cursos de graduação são poucos os cursos em que tornam obrigatório que o aluno curse algumas disciplinas voltadas a essa questão da ética, tá, profissional. Os cursos têm uma certa tendência a ser muito profissionalizantes, tá certo? E não olhar muito para esse aspecto da ética. Falta tempo, às vezes, tem todas as N desculpas, mas eu acho que nada gruda. Eu acho que é muito importante isso de você trazer exemplos, debater exemplos. Uma coisa que você pode fazer, na verdade, não precisa ter uma única disciplina sobre esse assunto. Acho que isso tem que ser trazido à tona em todas as disciplinas. Por exemplo, eu, em várias oportunidades, eu dei cursos de previsão de tempo. Previsão de tempo é um bom exemplo de questões de ética. Você tem incertezas e o que você faz como previsor de tempo pode ter um impacto tremendo na sociedade. Então você principalmente em países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem furacão. Isso, né? Mas aqui também nós temos vários exemplos. Tá? Você tem vários exemplos em que a previsão de tempo tem um impacto na população e isso acarreta uma série de ações, inclusive às vezes de prejuízo financeiro. Né? Então é muito importante você ter esse conhecimento, ter muito claro na cabeça a questão do seu papel como profissional da área em dar a melhor informação possível e, sobretudo, essa questão de informar sobre as incertezas, porque ciência naturalmente, há uma incerteza na ciência. É muito difícil, salvo coisas absolutamente simples, como, por exemplo, se eu pegar uma caneta aqui e jogar no chão, ela vai cair, tá certo? Isso aí todo mundo sabe. Mas vários outros, no mundo real, você está cheio de exemplos de incerteza. Então, isso afeta do ponto de vista profissional e também do ponto de vista da relação com a formulação de políticas públicas. Você falou aí das fraudes, né? Está sendo crescente esse número de fraudes em publicações científicas. Isso. Na tua opinião, a que se deve isso? Para mim tem uma causa muito simples. É a numerologia. Ou seja, a avaliação de um profissional, de um cientista, vem crescendo absurdamente o número de indicadores quantitativos. Número de publicações. É isso, no fundo, que importa. Você quer uma promoção, você tem que ter um determinado número de publicações por ano. Não importa a qualidade daquela publicação. Não importa muito a qualidade. E isso tem sido uma constante. Isso, e os professores até passam isso para os seus alunos, né, de cobrança por números, tá certo? E não tanto por qualidade. Ou seja, você cria toda uma geração de pesquisadores. Eu tenho um exemplo, uma coisa que me chama muita atenção. Por exemplo, um indivíduo que termina o doutoramento, faz uma tese brilhante lá. Ele termina ali o doutoramento, daí ele olha para os lados e vê para onde é que eu vou, né? Vou para cá, vou para lá, o que eu vou fazer da minha vida, né? É muito comum o indivíduo olhar e ver, eu vou nessa direção. Sabe por quê? Porque aqui é mais fácil de publicar. Enquanto que essa outra direção lá de cá, do ponto de vista da sociedade, seria muito mais importante que ele, com aquela formação que ele tinha, enveredasse por aquele caminho. Mas não, ele olha para o lado e vê o caminho do número maior de publicações. Isso eu acho que vem comprometendo o desenvolvimento da ciência. Porque, obviamente, as pessoas tendem a ir nessa direção da publicação mais fácil. E aí junta esse critério numérico com a falta de debate sobre ética. É um prato cheio para fraude, né? É um prato cheio para fraude. Você está ali na beira do abismo. E a relação entre ciência e políticas públicas? Esse é o ponto que também me preocupa muito, porque, como cientista, há uns anos atrás eu li um livro muito interessante do Roger Pilk, um americano, que escreveu um livro sobre esse assunto, e ele separa os cientistas em 4 grandes grupos, no que se refere à relação entre o cientista com o formulador de políticas públicas. O primeiro
ele chama do cientista puro. Ou seja, é um cientista que, se você, como formulador de políticas públicas, me pergunta alguma coisa, eu te respondo com uma equação daquelas complicadérrimas, né? Que você não vai entender, tá certo? E aquilo não é vai irrelevante. Comunicar nada. É irrelevante aquilo. Mas ele se sente seguro dessa forma, né? Em te dizer que o problema é resolvido com essa equação complicadérrima. Tem um segundo tipo de cientista que ele só vai te responder aquilo em que a ciência tem absoluta certeza. Né? A história do lápis, que se eu jogar aqui vai cair no chão, exagerando um pouco. Mas em 99% dos casos não há certeza, né? Mas a maior parte dos casos não tem certeza. E aí o que você faz? Aí tem as outras duas categorias de cientista. Tem aquele cientista que ele é movido por ideologia religiosa, política, econômica, sei lá, qualquer coisa. E ele apresenta para o formulador de política pública uma certeza. Mas por que ele apresenta a certeza? Porque como ele tem uma ideologia por trás, ele interpreta os dados, tá certo? De uma forma que atenda àquela ideologia. Como o processo é complexo, se você olhar não para o todo, mas olhar para uma parte, provavelmente se encaixa naquela ideologia. E ele apresenta para o formulador de política pública uma visão de certeza. E o formulador de política pública muitas vezes diz assim, puxa, esse cara é um bom cientista, ele sabe das coisas. Porque se ele perguntar para a quarta categoria apresenta para o formulador de política pública as incertezas. Ele diz, olha, com base no que nós sabemos sobre esse assunto, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. E, eventualmente, dar probabilidades à ocorrência de cada um desses cenários. Muitos formuladores de políticas públicas, quando você apresenta esse cenário de incerteza, ele diz, putz, esse cientista não sabe de nada. Tá certo? E aí ele vai atrás daquele que tem a certeza, que é muitas vezes movido por uma causa ideológica. Né? Esta quarta categoria, que apresenta as incertezas, esse autor desse livro, Roger Pilk, ele apresenta como o corretor honesto, né? Faz uma comparação com o corretor honesto. Né? O corretor... Seria a forma ética de apresentar os dados. Exatamente. Né? Eu acho que esta é a forma ética de você apresentar os dados, porque existe incerteza. Então eu preciso comunicar essa incerteza. Mostrar todas as hipóteses e as probabilidades dessas hipóteses. Isso é uma arte. Viu? Isso não é trivial. Essa história de você comunicar a incerteza não é nada trivial. Porque, na minha experiência, eu já tive experiências muito desagradáveis, no sentido de que, ao apresentar essas incertezas, o formulador de políticas públicas simplesmente deu as costas, tá certo? E foi procurar alguém que tinha certeza. É muito desagradável isso. Alguém que formatou os fatos para caberem naquela certeza, né? Exatamente. Na verdade, há uma manipulação dos dados ali, né? Exatamente. E nessa área que eu atuo, de clima, né, por exemplo, está cheio de exemplos desse tipo. Nas mudanças climáticas, tem vários exemplos. A gente tocou nesse bloco agora da questão educação e escapou um fato importante, que é a postura do professor, né? Tem a questão do debate, mas também tem a questão da postura do professor. A postura do professor influencia muito, né? Sim. E nem sempre o professor está consciente dessa postura dele, que deve ser ética, né? Eu acho que aí entra essa questão do exemplo. Eu acho que está na sala de aula, não é só você, por exemplo, na minha área, pegar lá as equações, mostrar como é que deriva as equações. Você tem que contar muita historinha. Eu acho que aí vem muito da experiência do professor. A gente tem que transpor esse conhecimento básico para o mundo real. E o que eu noto é que não são todos os professores que conseguem fazer isso. Não é fácil. Não é nada fácil. E isso implica em você ter uma visão mais ampla, né, para que você possa sair do detalhe e olhar para o todo. Né?
acho que isso é uma das coisas que me encanta na profissão, né, de professor. É como você atrair a atenção dos alunos. E acho que a única forma é essa, é você contar histórias, né, reais. E se preocupar com o exemplo que você está levando ali, né? Exatamente, E sempre focado nessa questão. Ok, como é que esse negócio vai ser bom para a sociedade? Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre ética, ciência e educação. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão está de volta falando sobre ética, ciência e educação. Nosso convidado é o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Pedro Dias. Como você avalia a ciência praticada hoje do ponto de vista ético? Bom, tem esse problema que nós já comentamos antes, que é a questão da pressão pela publicação, que certamente em muitos casos leva a conflitos na questão ética. E ao empobrecimento da ciência praticada, empobrecimento da ciência, porque você fica muitas vezes muito motivado a fazer o caminho mais fácil do ponto de vista das publicações. Isso é um fenômeno mundial? Mundial, infelizmente é mundial, isso não está restrito aqui ao Brasil. Isso aí é um problema mundial hoje. Na China isso hoje é um problema enorme, tá? Ainda mais pelo tamanho, né, da comunidade chinesa. E o outro problema que eu vejo sério é o seguinte, é a questão do investimento, né, na pesquisa. Países mais avançados, vamos pegar, por exemplo, o caso dos americanos, ou vamos pegar países tipo Coreia, por exemplo. Sabe? Nesses países tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte. Há um lobby da ciência no Congresso. Você tem, as próprias empresas têm a percepção de que é importante investir na ciência, inclusive na ciência básica, ela é fundamental, porque ela que depois vai gerar as aplicações. Então, as empresas também contribuem para esse lobby no sentido de ter certeza de que o Congresso vai pressionar o Executivo a manter o investimento nesses grandes centros de pesquisa, etc. Porque eles sabem que, de alguma forma, aquilo vai beneficiar o setor privado, lá na frente. Ou seja, você está tendo uma visão de longo prazo. Em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, a gente tem esse problema. O Congresso o lobby da ciência, ele é pequeno. No Brasil, quem faz esse lobby é essencialmente a própria Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, né, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a gente faz esse lobby nesse setor. Mas venhamos, isso aí carece às vezes de peso. Né? Não há, do ponto de vista, por exemplo, das empresas brasileiras, de uma forma geral, claro, você tem grandes exceções, mas uma movimentação grande em cima do Congresso no sentido de dar sustentabilidade ao desenvolvimento da ciência. A gente precisa ter essa visão de longo prazo. Acho que é isso que nos perturba muito como cientistas hoje em dia, essa questão da visão de longo prazo. Então, muitas vezes a ciência aqui no Brasil é muito conduzida na base de um governo e não uma visão de Estado, né, de longo prazo. E isso, essa visão de curto prazo esbarra muitas vezes na questão ética, tá certo? Porque às vezes você está motivado por uma questão de momento, até uma ideologia, né, que vai te levar a financiar, por exemplo, um determinado setor em detrimento de outros. Numa visão de mais longo prazo, você teria uma visão mais equilibrada. Então, acho que isso nos falta muito. Se você vê exemplos como o caso da Coreia, que teve um avanço tremendo na ciência, a própria China, né, nas últimas décadas,
você vê aí uma focagem nessa visão de longo prazo. Então eu acho que esse talvez fosse um dos nossos grandes problemas aqui no Brasil, essa visão de longo prazo na ciência. A falta da visão de longo prazo. A falta de visão de longo prazo. A visão do longo prazo, ela facilitaria a aplicação para o bem comum, né? Exatamente. Às vezes a gente olha para essas coisas com a visão de mais curto prazo e fica assim, meu Deus do céu, onde estamos, né? Onde vamos parar? Que desastres. Estamos passando por um momento difícil no momento. Nessas horas eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que me acalmar um pouco, olhar para o passado, tá? Nesses 40 e tantos anos que eu estou nessa área, tirar esses sobes e desces momentâneos, tá certo? E dar uma olhada na tendência. Sabe que isso me dá um prazer enorme, né? Um alívio tremendo, de ver que nesses 40 e tantos anos, puxa, melhorou um bocado, né? Eu acho que hoje a gente faz uma ciência muito mais avançada. Poderia estar na frente? Poderia. Mas olha, apesar dos sobes e desces, dessas crises tremendas, na média de longo prazo, puxa, a nossa ciência está mais robusta. Muito mais robusto. E mais ética também. Aí entra um problema, que como a ciência no Brasil era muito pequenininha, você passa por uma crise de crescimento nesse processo. Tá? Eu acho que é exatamente isso, um problema de adolescência, né? Tá certo? Em que você... então nós temos hoje uma série de problemas de origem ética que fazem parte de uma crise de crescimento. Né? Mas, faltam uns ajustes ali. Faltam uns ajustes. Então falta a regulação, o código de ética na ciência. E mais educação, né? E começa lá, como já disse, das criancinhas. Né? A gente falou das publicações. Para quem não está acostumado com isso, vamos falar um pouquinho só como são feitas essas publicações científicas, de uma forma geral, para as pessoas entenderem os critérios, o que pode ser publicado ou não. Então, você tem os veículos para publicação, que são as revistas científicas, tem, eventualmente, congressos, etc., que também publicam trabalhos. E o ponto fundamental desse processo é uma avaliação pelos pares. Ou seja, tudo que você escreve não é automaticamente publicável. Eu vou submeter aquilo a uma revista, por exemplo. Essa revista tem um corpo de assessores que vão avaliar aquele trabalho. Isso é um processo duro. A gente acha que depois que terminou a escola, que fez todas as provas, etc., que acabou a cobrança, acabou nada. Depois é pior ainda. Vai ser muito mais difícil e você vai receber pareceres duros, tá certo? Você vai ter que aprender a assimilar. Aliás, falando em educação dos alunos, acho que isso é uma das coisas que nos falta ensinar aos alunos. Como reagir na crítica. Porque muitas vezes é uma crítica, às vezes é pertinente. Você simplesmente, quando fez aquele trabalho, você não pensou numa determinada possibilidade. E um dos revisores do teu trabalho pôs o dedo na ferida. Tá certo? E aí você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer e acertar os detalhes. Então, as publicações, hoje, as diferenças, por exemplo, entre revistas de primeira linha, revistas de segunda, terceira, quarta linha, está exatamente nesse corpo de revisores. Quando você tem um corpo de revisores que são realmente profissionais conhecedores daquela área, não é nada trivial você conseguir publicar, porque eles certamente, ao lerem o seu trabalho, vão identificar... Tem que ser um estudo inédito, né? Tem que ser inédito, você tem que ter inovação. E outra coisa, cientificamente sólido. Cientificamente sólido significa o quê? Que aquilo seja reproduzível. Ou seja, você não pode fazer um negócio que, eu acho que. Não é eu acho que. Está aqui, ó. Funciona dessa forma. Tem que provar. E eu tenho que passar isso para um outro cientista e ele tem que ser capaz de reproduzir aquilo que eu fiz. Tá? Isso eu acho que é uma das coisas que, nessa ânsia de publicação, que a gente já mencionou, é parte do problema. Porque na ânsia de publicar, tá certo? Você dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Só que isso não passa. Em algum momento alguém vai perceber. Porque essa é a beleza da ciência, a questão da reproducibilidade. Agora, recentemente teve até um escândalo, né, que
um pesquisador conseguiu mostrar que manipulou os dados e conseguiu publicar. Consegue, justamente. E aí é a diferença das revistas. E ele fez isso para provar que os critérios nem sempre... Isso acontece até nas revistas de primeira linha, tá certo? Sim. Tem exemplos em revistas de primeira linha. Ou seja, mostra como a ciência é incerta. Agora, alguns cientistas eles defendem que a reflexão ética sobre a pesquisa ela deve vir somente após os resultados. Eles alegam que, da forma como ocorre agora, trava o desenvolvimento científico. Você concorda com isso ou não? Olha, acho que tem alguns Durante princípios... o desenvolvimento ainda, não... Acho que tem alguns princípios básicos, sobretudo nas áreas ligadas às ciências da vida, tá certo? Existem questões aí que eu acho que são fundamentais. Na área de genética, por exemplo, tem vários exemplos. Outras áreas da ciência, esse assunto é menos problemático. Tá? Mas eu vejo claramente aí uma distinção brutal entre as ciências exatas, por exemplo, e as ciências da vida. Tá? A questão da ética, aí é marcante a diferença. Né? Minha área de atuação é mais nas ciências exatas. Mas quando eu vejo meus colegas das ciências da vida falarem sobre esse assunto, eu percebo, puxa, é mesmo, eles têm razão. Você não ter assim, uma série de regras básicas, o tal do código de ética funcionando desde o início, tudo bem, isso pode inibir o progresso, mas também pode criar um caos. Eu acho que aí é que, na minha opinião pelo menos, eu sou partidário dessa visão em que a gente precisa ter um conjunto de regras. Falando de ciência no futuro, né, já existem até alguns termos, né, sobre transhumanismo, Isso. humanidade 2.0. Alguns cogitam a questão, que é sempre a busca, né, da imortalidade, que a velhice seria encarada como uma doença que poderia ser vencida. Qual a sua avaliação sobre isso e sobre a ética nesse contexto? Eu acho que essa visão transdisciplinar, né, é que eu acho que é o mais importante nesse processo. Por exemplo, a questão da velhice, né? Isso pode ter outras implicações, né? Então eu procuro muito ouvir opiniões. Tudo bem, seria ótimo, poxa, eu adoraria, né? Tá aqui daqui 200 anos, para acompanhar. Tem uma curiosidade enorme de ver o progresso da ciência nos próximos 200 anos. Mas peraí, será que isso é bom? Será que isso não vai ser ruim para a ciência, para a humanidade? Tá certo? Acho que esse tipo de pergunta é uma das coisas que me fascina hoje em dia, ler textos de pessoas que realmente gastam a maior parte do tempo pensando nesse assunto, né? Me atrai profundamente, porque eu não estou convencido de que isso possa ser bom para a sociedade. E aquelas Para mim seria. E as questões que a ciência já é capaz de fazer, mas nem por isso a gente que envolvem a ética. Então, podendo fazer, devemos fazê-lo ou não? Quer um exemplo? Aham. O que se chama de engenharia climática. Temos aí o problema do aquecimento global, uma dificuldade tremenda em limitar as emissões de gases de efeito estufa, que causam aquecimento. Então, você diz, bom, eu tenho que me adaptar, ou eu posso modificar o meio ambiente. Olha, essa é uma questão extremamente complexa. Já saíram N ideias de vários tipos de como mudar, como resfriar a Terra. Uma das ideias, já de uns 10 anos atrás, era distribuir poeira na alta atmosfera que refletisse energia solar de volta para o espaço, portanto, menos radiação solar chegaria na superfície, e isso resfriaria o clima. Fantástico, resolve o problema, não aumenta a temperatura. Mas tem outros problemas. Primeiro, essa poeira pode ter, por exemplo, ao depositar na Terra, pode ter implicações ecológicas. Você pode provocar mudanças
por exemplo, as plantas têm uma reação completamente diferente. A radiação solar que vem diretamente do Sol e a chamada radiação difusa, que é aquela que vem pelos lados, quer dizer, a luz solar bate em alguma poeirinha no ar e reflete aqui na direção da planta, né? E as plantas são tão inteligentes, tá certo, que elas reconhecem as diferenças entre a radiação direta e essa radiação que vem do lado, chamada radiação difusa. Se você mexe na radiação difusa através desse processo de jogar aerossol na atmosfera, as plantas vão reagir de forma diferente. Ou seja, você vai resfriar, mas você vai criar... A que custo, né? A que custo? Qual vai ser a resposta dos ecossistemas? Não acho que a nossa ciência hoje tenha a capacidade de responder essa pergunta com um mínimo de certeza, ou mesmo apontar diferentes caminhos com alguma visão mais sólida. Da mesma forma, tem outras hipóteses de pôr refletores solares em órbita terrestre. Tá? Você tem um monte de opções em que esbarra nessa questão da ética. Tá certo? Acho que enquanto você não tiver condições de olhar para essas várias opções e dar um mínimo de cenários sólidos, não dá nem para pensar em fazer um negócio desse. Porque o desastre pode ser enorme, pode ser, em alguns casos, até irreversível. E nas ciências da vida, mais delicado ainda, né? Mais delicado ainda, quer dizer... Essas questões todas da genética... Então, quando eu penso nesse caso que eu conheço melhor, que é a aplicação na questão da mudança climática, e quando eu transponho isso para o lado das ciências da vida, que eu acho que esse problema é muito mais complexo, eu fico muito preocupado em você não ter um determinado código. É a mesma coisa, se você não tiver alguma regra, de repente, imagine se um país hoje resolve colocar os refletores aí no espaço. Isso não vai afetar só aquele país, vai afetar os outros. Ou seja, tem que ter uma regulamentação nesse processo, né? Uhum. Só para fechar, como que é possível hoje, com as ferramentas que temos, maximizar os efeitos benéficos da ciência para o bem comum? Bom, aí eu vou puxar um pouco de sardinha para o nosso lado. A modelagem, tá certo, tem um papel fundamental nesse processo. Você tem que ser capaz de modelar os vários fenômenos físicos ou também no caso das ciências da vida, no computador, tá certo? Para simular cenários, porque você não vai poder fazer isso na prática. O sistema é tão complexo que você não tem controle absoluto, você não pode simular o clima, por exemplo, num laboratório. Então eu tenho que recorrer à simulação computacional. Acho que a modelagem computacional hoje adquiriu uma importância tremenda nessa questão da ética, porque na hora de eu tomar a decisão, eu preciso olhar para os vários cenários. Por exemplo, hoje, nas ciências da vida, por exemplo, em breve, um cirurgião, quando ele for operar um indivíduo, ele vai, antes de operar, ele vai ter os possíveis cenários. Se ele conduzir a cirurgia de uma determinada forma ou outra, quais são as consequências para o indivíduo, tá certo? E tomar uma decisão, se ele vai no caminho A, no B ou no C, em função do resultado de uma modelagem. Eu acho que essa nossa capacidade de simular a natureza é que precisa ser muito incrementada para que a gente possa tomar decisões que sejam efetivamente éticas. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Pedro Dias e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.